Parece que antecipou. Não vai ser dia 1º de agosto, vai ser dia 30 de julho. Donald Trump acabou de assinar a ordem que oficializa o tarifaço de 50% no Brasil, rapaz. Lula lá bravatiou, né? Soberania, que tá atacando a soberania, jabuticaba, né? Ele fez todo aquele auê, né? Fez a militância toda lá, apoiar, ai, tia soberano, vamos ser anti-americano. E aí, o que vai acontecer agora? Vai acontecer desemprego, vai prejudicar nós brasileiros. Muitos estão pensando, mas agora vai baixar o preço do café. Pode até baixar inicialmente, mas depois as empresas vão ter que tirar o lucro delas para poder manter as operações que elas já possuem. Ou vocês acham que é fácil e barato manter as operações que eles já têm, que eles já, no caso, se comprometeram com essas vendas que eles tinham em relação aos Estados Unidos? Então, foi assinado aqui. O presidente Trump tem reafirmado consistentemente o compromisso de defender a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos contra ameaças estrangeiras. No caso, isso aqui, ameaças estrangeiras, não que o Brasil seja uma ameaça para os Estados Unidos, porque o Brasil não ameaça ninguém, na verdade, né? Porque eu sou do tempo que eu me lembro muito bem, talvez o pessoal dos anos 90, 80, 70 aí vai se lembrar, mas 2006 aquele pedófilo lá chamado Evo Morales roubou lá um negócio de gás nosso, negócio da Petrobras, e o presidente Lula, que era o presidente da época, não fez absolutamente nada. Não foi nenhuma ameaça para isso. Fora outras coisas que aconteceram. Então a gente não é ameaça para ninguém. A gente não é ameaça nem para a Bolívia, quanto mais para os Estados Unidos. Mas essas ameaças estrangeiras que eles citam aqui é a questão da influência chinesa. Os Estados Unidos está com os olhos voltados à América do Sul justamente porque eles estão vendo que os paisecos aqui estão tudo alinhado com a China, né? E a China e Rússia são os principais inimigos externos dos Estados Unidos. E essas sanções vêm por causa dessa nova política externa dos Estados Unidos, mas também pelas bobagens e pelas reafirmações, né, que o presidente Lula fez. Presidente não, regime Lula fez aos Estados Unidos de chamar eles de nazista, várias outras coisas, várias outras bobagens, né, que ele tem feito. E agora a merda bateu na bunda, né? E o Lula, ultimamente, ele até mudou um pouco de postura, não tem mais batido no peito na questão de soberania. Ele já tem falado ele que tá falando mais manso agora, né? Que não, que o presidente Trump tem que me ligar, que daí ele vai saber que eu sou melhor que o Bolsonaro, sou mais legal. Ele já mudou um pouco a postura, mas agora é tarde demais. O que ele devia ter feito como presidente do Brasil para defender sua população e defender os interesses do país era, na hora quando recebeu a carta, ter resolvido isso imediatamente. Mas a primeira coisa que ele fez foi fazer palanque político. Inclusive, seguindo a carta, inclusive salvaguardando a liberdade de expressão, que a gente já viu hoje a Lei Magnitsky atuando, né? Botou o Alexandre de Moraes e tá observando outras pessoas também. Talvez a gente tenha anúncios aí nas próximas semanas de outros ministros ou políticos brasileiros sendo sancionados e responsabilizando violadores de direitos humanos por seu comportamento ilegal. Então, a carta aqui, o que o presidente Trump está afirmando aqui, não é só a questão de se proteger comercialmente, né? Mas não só a política externa da proteção comercial, mas também essa parte de comportamento ilegal, né, de direitos humanos. Então, eles estão deixando bem claro que não é apenas isso, né? Tem outras coisas aí. Mas agora já era. Agora já foi assinado o tarifaço. Não fizeram nada, tá? Você se lembre disso. Não se esqueça disso na próxima eleição. Nosso presidente atual, toda a comitiva dele não fizeram absolutamente nada. Se caso você trabalha em alguma dessas empresas que vai ser afetada e você vai, no caso, muito provável, espero que não aconteça, mas provavelmente aconteça se caso essa empresa for muito dependente dos Estados Unidos, você vai perder seu emprego, a sua família vai passar necessidade por causa desse infeliz aí que acabou fazendo essas merdas aí e não ter resolvido. Checkmate é o que aconteceu. Hoje o Lula falou que ia dar o truco de 6 lá, né? E o Trump, no caso, deu um pucker, né? Um flush no pucker, né? Em cima do Brasil. E esmagou o Brasil agora com esse tarifaço de 50% logo após as sanções Magnitsky no Alexandre de Moraes. Mas antes de encerrar o vídeo, o nosso ministro da Fazenda, né? O Haddad, que controla a economia, sendo que ele só estudou economia há 2 meses, ele foi questionado pela repórter aqui. Só vamos ver a primeira pergunta aqui,
dessa repórter e preste muita atenção no que ela pergunta e o que ele responde. Uma curiosidade. Agora, ministro, o senhor terminou sua fala aqui chamando a atenção para a inflação que deve cair aqui no Brasil. Assim como a queda da inflação, a recuperação da popularidade que o governo alcançou nesses últimos dias também se soma aí a um ganho, vamos dizer, que o governo teve com essa crise, né? Um ganho político. Acontece que a dificuldade econômica já começou, as demissões já começaram. A repórter está tentando ser educada com ele, né? Repare que ela está medindo as palavras, né? Porque ela sabe que ele é muito burro, né? Então ela está tentando medir as palavras para ele. Mas vamos ver o que ele responde. Isso aí foi ontem, tá? Os contratos estão sendo cancelados, as concessões de crédito estão sendo canceladas. Quer dizer, não precisa esperar o dia 1º de agosto para chegar nas empresas. E há uma leitura de que o governo está optando muito mais a solução política interna do que a solução econômica. Qual é o equilíbrio entre essas duas? Não, eu discordo completamente. No meu caso específico, desde o anúncio, nós estamos full time trabalhando em medidas econômicas, né? Justamente atendendo na quinta... Mas quais? O senhor pode dar um exemplo de quais medidas? Essas que eu já adiantei, mas eu não posso. Essas que eu já adiantei, mas eu não posso dizer, eu não sei. Ele não sabe o que está fazendo e nem sabe que medida vai fazer. Isso ontem, né, que é dia 29. E até então era 1º de agosto que ia ser assinado esse tarifaço. Mas foi assinado hoje. E ele não sabe o que vai fazer, cara. Ele simplesmente não sabe. E ele é o ministro, e ele é o cara que controla a parte econômica do país, cara. Olha em quem tá controlando isso, cara. Veja bem, Thaís, nós temos um problema que nós não sabemos qual a medida que vai ser tomada pelos Estados Unidos. Ele, no caso, ainda tinha esperança que os Estados Unidos não dessem esse tarifaço, que fosse negociado. Mas acabou de assinar. E aí, agora, Dad? O que vai acontecer? Fala aí pra nós. Você está julgando o governo como se o governo dos Estados Unidos soubesse o que vai fazer essa semana. E nem os secretários de Estado têm completa clareza do que vai acontecer. Ou seja... nem vou olhar mais, gente. Esse cara aí, olha... Tá aí, se vocês quiserem ver, é só procurar aí CNN, Plano Prevê Socorro de Empresas Mais Afetadas. O Fernando Haddad foi lá e não falou bosta nenhuma, só falou abobrinha. Como sempre aquela desculpa, estamos estudando, a gente não sabe o que vai acontecer, mas quando acontecer, a gente vê o que faz e seja o que for. Daí a repórter até reforça depois. Tá, mas as empresas já estão perdendo crédito, já tá tendo demissões, tem empresa que já tá fechando, o que a gente vai fazer? Não, mas a gente tá estudando, a gente não sabe se vai acontecer, a gente tem que ver, vai ver. Os caras não sabem o que vão fazer, cara, essa é real. Real que foi bem pesado, agora o Lula se ferrou e ele não tem como voltar atrás agora, né, cara? Não tem nem como... Aliás, o Lula, eles estão até com medo de como o Lula vai fazer, no caso, conversar com o Trump. Ele tá com medo que o Trump faça o que fez com o Zelensky lá, faça o Lula passar vergonha, né? Porque o Trump pode chegar e dar um puxão de orelha no Lula. Porra, cara, eu te mandei a carta lá, tu não quis resolver, tu ficou fugindo, ficou apontando o dedo. Que presidente é esse, cara? Podia chegar assim e dar uma humilhação mesmo pro Lula. E se o Lula fosse homem de verdade e realmente gostasse do seu país, ele passaria por essa vergonha, assim como o Zelensky passou lá. E hoje, né, no caso, como a gente vê na política externa, os Estados Unidos está apoiando o Zelensky, não tá? Tá contra o Putin, não tá? Tanto é que ele deu lá o ultimato pro Putin, justamente para ajudar o Zelensky, porque o Zelensky soube se pôr no lugar. Ele passou por aquela humilhação para o país dele. Coisa que o Lula jamais faria, porque o ego dele é inflado. O ego dele não pode ser manchado. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, deixe os comentários e até mais, gente.